parece inegável que há uma vivência contemporânea das velhas angústias humanas. E mais inegável ainda é a existência de remédios contemporâneos para estas vivências. Quem se coloca na posição de paciente, se debatendo com os sintomas do nosso tempo, delega aos clínicos a responsabilidade pela cura de seu sofrimento. Mas o que podem a psiquiatria, a psicanálise e as psicoterapias com suas pílulas e palavras? Refletir sobre isso é a proposta desta série do Café Filosófico. As pessoas escolhem figurinos, se maquiam, cuidam do corpo. Hoje em dia são muitos que fazem tatuagem, usam piercings, criando visuais característicos de uma determinada identidade. Fazem do corpo um cartão de visitas. Enquanto no século XIX o corpo deveria permanecer mudo e encoberto, ao longo do tempo ele veio assumindo protagonismo no cotidiano e chegou ao divã psicanalítico. O que mudou na nossa relação com o corpo? As emoções que nos afetam no dia a dia deixam marcas em nossa expressão corporal. Angústias, conflitos e sintomas do nosso modo de vida se corporificam em posturas, hábitos, gestos e somatizações. Como o corpo adquiriu um novo status no mundo contemporâneo e como isso está relacionado com as psicopatologias atuais? É o que explica o psicólogo Cláudio Melo Wagner a partir de uma análise reichiana. Corpo em cena, né, que foi o título que eu dei para essa conversa com vocês. E o corpo em cena no duplo sentido, né? O corpo na cena contemporânea e o corpo encenando, representando. Então, me veio a primeira questão de fundo, que é a questão do que é patológico, o que é normal. Um segundo ponto, essas novas patologias, né, as patologias da pós-modernidade, isso que vai surgindo, né, esses quadros aí ditos patológicos, eles são realmente novos em termos de dinâmica, ou eles são novas formas das dinâmicas psíquicas do ser humano de sempre. Terceiro ponto, se existe um denominador comum, existe algo em comum nessas diferentes patologias e nessas diferentes dinâmicas. Então, esse primeiro tema, né, o normal e o patológico, eu visitei um autor que se chama George Canguilhem, que tem justamente um livro com esse nome, O Normal e o Patológico. Então ele traz, primeiramente, ele diz que para você conceituar aquilo que é o normal, você precisa primeiro ter um acontecimento de desvio. Você primeiro precisa que aconteça o patológico, o psicopatológico, né? Porque o normal vai ser definido através do patológico, daquilo que desvia, né? Então, antes de existir um desvio, não existe normal. As coisas simplesmente são. Ele pega muito essa questão a partir da medicina, né? Mas podemos transpor isso facilmente para a psicologia, para o funcionamento psíquico, né? Ele diz que a gente só fica sabendo, por exemplo, né? E tendo um critério de normalidade, de saúde, a partir de sintomas, a partir de doenças, né? Ele diz, enquanto o corpo está em silêncio, né, a gente não sabe a respeito da saúde, né? Então a saúde seria o retorno a esse silêncio depois de alguma turbulência, né? Assim como também na psicopatologia, né, nós vamos tentar abstrair, ver se a gente consegue um conceito daquilo que seria uma pessoa normal do ponto de vista psíquico ou saudável a partir das patologias. Então, pensando, seja em termos sociais, né, o que ele traz, por exemplo, né, a normalização dos comportamentos, né? É preciso, vamos dizer assim, que aconteça um primeiro roubo para que a gente comece a considerar que o roubar ou se apropriar de uma coisa de alguém não é legal. Isso é um desvio, né? E que então esse desvio precisa ser normatizado, precisamos trazer para a norma, né?
Assim também, por exemplo, podemos pensar em termos do funcionamento psíquico, né? Quando o Freud ele faz a sua mitologia, né, do princípio da civilização no texto Totem e Tabu, né, que ele vai falar do surgimento da possibilidade de civilização a partir do parricídio, a partir do assassinato do pai, né, da horda primitiva, onde, como consequência disso, essa horda primitiva vai ter um sentimento de culpa de ter matado o pai e vai erigir um totem, né? E a partir daí vai instituir tabus, né? Coisas que são permitidas, coisas que são proibidas. A norma propõe a unificação daquilo que é diverso, né? Aquele comportamento que é estranho, né? A norma tenta trazer e propor uma unidade, né? E esse comportamento que sai da norma, que infringe uma regra, ele deve ser punido. Quer dizer, precisa ter alguma consequência. Nós temos um problema aí, que é essa questão, né, daquilo que é o diverso, daquilo que é o diferente, né, é alguma coisa, é algum comportamento, é algum hábito, né, que para o universo, para aquilo que é a norma, né, o diferente, o diverso, não é indiferente. Isso é um grande problema e são questões que nós estamos sendo obrigados a abordar hoje em dia e que eu acho muito bom, né? A questão do diferente, né? De como conviver com o diferente e como o diverso. Ele vem para mim como repulsivo, como uma coisa ameaçadora. Choques culturais, por exemplo, né? O quanto a gente estranha que algumas culturas comam, por exemplo, insetos. A questão, por exemplo, também dos cultos religiosos, né? Como causa estranhamento determinados rituais que não são os nossos, né? A questão, então, hoje tão importante aí de ser debatida, né? De como o diferente não é indiferente nas questões raciais e nas questões de gênero. Como isso incomoda a pessoa naquilo que é diferente dela. Como essas coisas não são estáticas e como vai havendo uma evolução, né, nisso que é a questão do normal e do patológico, né? Pensando, por exemplo, como as questões da psicopatologia, né, até meados do século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, elas estavam muito na esfera do social e do criminal, né? Então, algumas práticas, alguns comportamentos de algumas pessoas eram diagnosticados, taxados e criminalizados. Escolha de gênero, né? A questão homossexual, a questão bissexual, né? Isso dava cadeia, isso dava punições sérias, né? Muitas pessoas foram perseguidas e foram executadas, né, por ter um comportamento desviante, né, em relação à norma, claro, né? E como isso vem sendo tratado, né, de forma, né, a que essas questões da psicologia, da psiquiatria, então, vão saindo da esfera policial, criminal e vindo para a esfera psiquiátrica e para a esfera da psicologia. 2 exemplos aí de como esse assunto vinha e vem sendo trabalhado, né? O primeiro deles é com o Freud, em 1905, né, quando o Freud escreve o seu trabalho 3 ensaios sobre teoria sexual. Ele vai partir exatamente, né, na questão da sexualidade, das ditas aberrações sexuais, né, e vai demonstrando como essas aberrações sexuais são, na verdade, exacerbações de questões que pertencem ao ser humano, né? Então ele vai colocar o patológico como uma questão de grau e de intensidade, né, dessa dinâmica, desse conteúdo inconsciente, enfim,
né? Ou dito de outro modo, todos nós temos núcleos psicóticos, temos impulsos perversos, temos dinâmicas neuróticas, histéricas, obsessivas, paranoides. A questão aí é de se isso vai se intensificar, aonde, né? E dependendo da história de vida de cada um. Então, nesse sentido, ele vai trazendo, né, para a humanidade todas essas manifestações, né? Vai trazendo, dizendo, não, isso é do humano e isso é universal, todo mundo tem, né? E um outro marco aí importante que eu acho que a respeito dessa mudança, né, de enfoque nas questões psicopatológicas, né, vem da literatura, né? Vem de Machado de Assis, quando no conto Alienista, né, ele vai lá contar a história do jovem médico Simão Bacamarte, né, que vem com a novidade aí das patologias, né, e começa a identificar o patológico em todo mundo e começa a pôr todos os habitantes da cidade têm alguma normalidade, ele vai diagnosticando e vai internando todo mundo, até que no fim ele percebe que o louco é ele que fica diagnosticando todo mundo, solta todo mundo e se interna na clínica dele, né? Então, como saindo dessa esfera, vamos dizer, da autoridade social, profissional, né, para trazer as patologias mais para perto de nós. No próximo bloco, a vaidade humana que aparece em toda e qualquer sociedade, como uma forma de compensação, como uma forma de desvio, né, dessa ferida narcísica, da própria morte. muitas práticas, hábitos, comportamentos foram vistos de forma diferente ao longo do tempo. Muitos deles, que eram considerados como heresias ou mesmo como distúrbios, passaram a ser aceitos como normais. As coisas mudam de perspectiva, de significado, de uma cultura para outra, de uma época para outra. Mas e quando falamos de distúrbios alimentares, como a anorexia, a bulimia, ou as fobias, como a síndrome do pânico, depressão? Seriam patologias novas, sintomas desse mundo contemporâneo? Ou seriam as velhas questões humanas repaginadas? Se a gente pensar, por exemplo, ao longo da história nós temos algumas referências, E, por exemplo, um cara que é importantíssimo, que estudou isso, o Michel Foucault, na História da Loucura, na Idade Média, por exemplo, ele vai mostrando lá muitos quadros, muitas patologias, como é que era tratada a histeria na Idade Média. A histeria estava muito associada à bruxaria, então as histéricas iam para a fogueira, A questão das visões, se a gente pegar, por exemplo, Joana d'Arc, A questão das possessões demoníacas, A questão dos delírios de fim de mundo, Quer dizer, esses quadros todos estão revelando o quê? Estão revelando algumas dinâmicas que estão aí, que foram colocadas por Freud. Então, a minha proposta, a minha hipótese aqui é justamente que essas patologias aí da pós-modernidade são variações, são expressões com imagens do contemporâneo, com questões apresentadas mais fortemente no contemporâneo, mas as dinâmicas são as mesmas. O Hipócrates, que é o pai da medicina lá, de 400 anos antes de Cristo, e ele tem todo um tratado a respeito das doenças, mesmo as doenças, vamos dizer, ditas da alma, relacionadas com distúrbios corporais, e relacionados com a natureza. De fato, na primavera predominam as afecções maníacas, melancólicas e epiléticas. Os melancólicos devem ser purgados fortemente por baixo. O raciocínio decidirá o caminho conveniente. Quer dizer, já estabelece aqui uma relação entre melancolia e estados corporais e a questão da purgação, da limpeza,
A gente sabe, por exemplo, né, que o termo aquela pessoa está enfesada, né? Ela está cheia de fezes, né? E como a pessoa fica perturbada porque está com o intestino preso, né? Então existe uma grande relação aí entre estados corporais e funcionais com estados emocionais afetivos. Talvez sejam os mesmos quadros que vão, em cada época, em cada sociedade, adquirindo uma forma própria de se expressar. Afunilando a terceira questão, né, de pensar se nesses diferentes quadros, se eles têm algum denominador comum, né, se eles têm algum princípio que pertence a todos esses quadros, então, de neuroses, de perversões, de psicoses. Esses quadros que acabam, quando exacerbados, se tornando numa neurose, produzindo um sintoma, né? Todos eles são dinâmicas psíquicas. São formas diferentes de funcionar, né? Por exemplo, a dinâmica histérica, ela funciona de um jeito, né? A dinâmica obsessiva funciona de um outro jeito. Mas o que elas teriam em comum, e a paranoia também, e mesmo nas psicoses? O princípio comum que qualquer dessas dinâmicas está tentando dar conta é a emoção da angústia. Não deixar essa angústia chegar na consciência. Porque a angústia é a emoção mais difícil que a gente tem para suportar. A angústia como uma emoção eminentemente humana, que vem de um enraizamento biológico, se a gente quiser, animal, que é a emoção do medo, que é uma emoção de sobrevivência. O medo é uma reação corporal que eu tenho, né, que é desencadeada pela presença de um perigo real, externo a mim, de ameaça, de aniquilação, de morte. Qualquer organismo vivo, quando ameaçado, sente medo. Em nós, animais super complexos, né, o medo vai disparar uma série de reações endócrinas que vai preparar o meu organismo para a luta ou para a fuga. Quer dizer, o que está em questão é a sobrevivência. Então, qualquer animal sente medo. Agora, por que eu vou falar em angústia e não em medo? Né? Porque a angústia, embora o quadro endócrino fisiológico seja o mesmo do medo, a fonte da angústia é interna, não é um perigo real externo. É algo que eu presinto ou algo que eu imagino que vai me aniquilar. Por que os animais não sentem angústia? Sentem medo. Por que o homem sente angústia? O animal humano é um animal que, para além de ter uma consciência, né, advinda da senso-percepção de estimulações externas e internas, isso todos os organismos têm, né, uma consciência, uma percepção, né, mas o homem tem uma consciência autorreflexiva, que o homem é capaz de refletir a seu próprio respeito. Isso, por um lado, é muito interessante, e, por outro lado, é uma condenação. Uma condenação no seguinte sentido, né? Que com a minha capacidade autorreflexiva, eu compreendo, entendo, percebo e me dou conta que eu sou finito. Então eu tomo consciência da minha própria morte. A morte é uma possibilidade, só que eu vivo em função dessa possibilidade. Não me aconteceu, mas um dia vai me acontecer. Então, isso que eu estou chamando de uma angústia primordial, né, quando eu tomo consciência da minha finitude. É só quando Adão e Eva comem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento, é que eles perdem o paraíso. Eles perdem a ingenuidade, eles perdem o narcisismo primário. Eles perdem a fantasia de onipotência e de imortalidade. Então, isso vai trazer uma ferida narcísica muito forte em cada um de nós.
essa angústia é tão doída que eu imagino que ninguém aqui tenha sido capaz de conseguir voltar a sentir aquilo que sentiu quando se deu conta que ia morrer. É algo tão angustiante que a gente evita. Então, nesse sentido que eu estou pensando, né, a questão de todas essas dinâmicas que vão se desenvolver, né, para dificultar, impedir, encaminhar, desviar, né, da consciência essa angústia. Então você vai ter uma estratégia histérica, você vai ter uma estratégia obsessiva, uma estratégia paranoica, né? São diferentes estratégias para não entrar em contato com essa angústia. E aí como é que, então, nós vamos lidar com essa ferida narcísica, né? Uma saída que eu vejo que ela é socialmente, culturalmente proposta, né? Eu acho que em qualquer cultura, em qualquer sociedade, é o encaminhamento dessa ferida e tentar, vamos dizer, anestesiar ou curar essa ferida, né? É a vaidade. A vaidade humana que aparece em toda e qualquer sociedade, como uma forma de compensação, como uma forma de desvio, né, dessa ferida narcísica, da própria morte. Como é que a vaidade era expressa, né, na época vitoriana, até o iluminismo, até fim do século XIX, começo do século XX, né? Onde é que ela se expressava? Né? Ela se expressava, né, nos valores, né? A honra era um valor, né? A honestidade era um valor, a dignidade era um valor, né? Além disso, né, os títulos, né, fossem eles de nobreza, títulos acadêmicos, científicos, né, os doutores, nas religiões, né, os padres, os bispos, arcebispos, todas essas titularidades, né, eram valores de vaidade, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão das propriedades, onde a gente coloca a vaidade da gente, onde é que mora, que tamanho é, que riquezas que tem, né? Pensem, por exemplo, nada mais significativo do que os túmulos e as estátuas, né, para tentar se tornar imortal. Os nomes de rua, de praça, de rodovia, as grandes obras, né, as igrejas, os palacetes, as pirâmides, tudo isso são formas, né, de expressar a vaidade, de ser uma expressão de uma ilusão de uma imortalidade. Seja ao nível individual, seja ao nível cultural. As vestimentas que ostentavam, né, as roupas que significavam, né, nobreza, aristocracia, riqueza, né, as joias, né, as medalhas, as insígnias, tudo isso são expressões, né, da vaidade, de ser alguém. Então, pensando isso como o corpo, até aí, nessa época, né, ele servia de suporte para essas insígnias todas. E o que vai acontecendo aí, quando vamos chegando, né, na modernidade, na pós-modernidade, existem inúmeras questões e relações aí sociais e antropológicas, né, mas de como, inclusive econômicas, né, mas de como esse corpo que estava encoberto, né, que era suporte, então, das insígnias, ele vem aparecendo. Essas insígnias vão saindo e o corpo vai tomando o protagonismo da cena. Né? De como, então, o corpo passa, né, de suporte de valor para ser o próprio valor. Então, hoje o que nós temos, né, na cultura pós-moderna em termos do corpo é exatamente o culto ao corpo. É
uma ostentação do corpo, né, como o lugar da minha vaidade. Vejam, por exemplo, né, a questão que está muito explícita, vamos dizer assim, né, das tatuagens, né, como vem mudando, né, o significado. A gente sabe que historicamente, né, as tatuagens eram uma marca de marginal, né, uma marcação que era para se envergonhar de ter, era para esconder, era de pequenas confrarias, né, e de como ela veio vindo na modernidade, né, virou um valor aí. Então, por uma série de questões e de desenvolvimentos, né, se a gente pensar como social e ideologicamente, né, nós fomos passando de uma sociedade de repressão ao corpo, de repressão aos prazeres, né, para toda uma cultura, né, de liberação dos prazeres, de liberação do corpo. Então, o corpo como a sede e o local do prazer, que antes tinha que ser reprimido, agora ele está, vamos chamar assim, liberado, né? E também, né, como por uma série de questões aí sociais e de trabalho, de exploração, né, nós fomos sendo destituídos de tudo mais. O que sobrou foi o corpo e a força de trabalho, né? Nós fomos perdendo uma série de outros atributos aí que eram próprios, né? A terra para poder plantar, enfim, que a gente vem, vamos dizer, encolhendo e de repente sai, né, com essa questão. Agora a minha vaidade, o meu jeito de lidar com a angústia, né, é ostentando o corpo. E esse corpo, né, que corpo é esse? Né? É esse corpo que agora eu não vou mais esconder, eu vou me orgulhar dele. E vou me orgulhar de um corpo saudável, de um corpo sarado, e aí vem toda a questão da indústria aí, né? Dessa cultura da imortalidade, dessa cultura que vai negar a morte a qualquer custo e a qualquer preço, né? E vai ganhar muito dinheiro com isso, né? E se a gente olhar nas propagandas e em toda a indústria que existe, né? A indústria do culto à juventude, né? À eternidade, né? E os tratamentos de rejuvenescimento, né? As cirurgias plásticas, a indústria da estética toda que está faturando muito, né? As drogas eufóricas, né? Que me trazem para fora, me trazem para a euforia. Nossa cultura toda é eufórica, é a cultura do prazer, do imediato, né? É a cultura desse consumo todo e da eternidade. No próximo bloco, a nossa vida emocional, ela é corporal. vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Esta famosa frase do Eclesiastes nos revela o quanto esta é uma das velhas questões da humanidade, que desde sempre esteve presente em nós. Se antes foram títulos e insígnias que ostentávamos, ou mesmo valores como a honra, a dignidade e a honestidade, que eram motivo de glória, hoje talvez sejam outros atributos que nos envaidecem, mais declaradamente expressos no corpo. O próprio termo que vem do latim vanitas significa vácuo, vazio. E parece ser isso o que a vaidade encobre. Um vazio, uma grande angústia. Angústia que, mesmo escondida, acaba também se expressando no nosso corpo, e de várias formas. Comportamentos, esses gestos, esses atos, né, que a gente pode pensar, são patológicos ou não? Então, ter tatuagem não é patológico, né? Tá aí todo mundo. Ter alguma mania não é patológico. Ter algum fetiche não é patológico.
aquilo que o Freud dizia lá, que eu concordo. Bom, se isso não incomoda, não diz respeito a mais ninguém, só ele, a pessoa tem uma vida social aí, se sustenta, quem tem a ver com isso, né? Agora, quando começa a implicar em questões aí que afetam outras pessoas, ameaçam outras pessoas, como em casos de surtos psicóticos, se a pessoa está violenta, né, precisa tomar alguma medida. Então, essas situações todas aí meio limite, né, que poderiam ser consideradas psicopatologias ou não, né, como é que elas vão para a clínica? Só vai lá uma pessoa que está sentindo qualquer um desses comportamentos, qualquer um desses pensamentos, como algo que o está incomodando, se ele sente como algo estranho a ele. A gente só vai pensar, né, vamos dizer, numa patologia, num sintoma, né, a partir de um conflito, né, quando a pessoa, ela própria reconhece que tem algo que está incomodando, que está atrapalhando o resto da vida dela, e que ela vai lá para tentar compreender isso. Então, todas as questões, né, seja da vigorexia, a gente pode pensar, né, socialmente, ou até, se quiser, um critério médico, né, que a vigorexia é uma patologia, porque vai deformando o corpo, porque vai sobrecarregando músculos, vísceras e coração, qualquer coisa assim. Uma pessoa que faz exercício em demasia, né? Mas você não pode pegar uma pessoa dessa e internar lá no manicômio do Simão Bacamarte e tratar dela, né? Não se trata mais disso, né? Então, todas essas coisas que estamos vendo, quer dizer, depende de grau de intensidade e da percepção da pessoa a respeito disso, né? É claro, algumas vezes a pessoa, muitas vezes, né, a pessoa não se dá conta, né, do comportamento, vamos dizer, exagerado dela, da obsessão dela, né, que muitas vezes a família, ou o grupo de amigos, ou o pessoal do trabalho, que dá um toque. Então, são formas diferentes de lidar com a angústia. E o que vai acontecer, então, né, no corpo, na análise reichiana, que o William Reich era um psicanalista e um psicanalista brilhante, que organizou muitas coisas da técnica psicanalítica. E ele foi um cara que foi percebendo durante os processos lá com os pacientes de como os pacientes, em determinados relatos verbais, né, de determinadas cenas, situações, né, faziam alguma movimentação corporal, começou a estabelecer a relação, né, entre o discurso verbal e a expressão corporal. Então, foi notando isso e foi trazendo, né, convidando o corpo a se expressar, né, e foi descobrindo aí, então, que a nossa vida emocional, ela é corporal, que aquilo que a gente expressa são emoções que são movimentações internas. Então, ele foi trazendo o corpo e foi aliando, né, ao discurso verbal o discurso corporal. Ele foi trazendo para a cena psicanalítica, né, uma cena de recordação com afeto. E aí, a partir daí, ele foi percebendo que determinadas partes do corpo, né, vão registrando, né, a nossa história individual e vão represando e vão reprimindo e vão colocando no inconsciente, vamos dizer, corporal, que vão se tornando os nossos gestos, os nossos hábitos, né, as nossas formas automáticas de funcionar. A análise reichiana vai convidar o corpo para entrar em cena, né? Ela vai procurar integrar esse discurso verbal com a expressão corporal, para que a pessoa vá tomando consciência das emoções no corpo. Toda a chave, todo o segredo da questão aí do corpo em análise, né,
é favorecer que a pessoa perceba como ela funciona, né? Então, através da conscientização, por exemplo, da respiração, né? Ajudar a pessoa a entrar em contato. Se é uma pessoa que está ansiosa, ela respira toraxicamente. Se ela é uma pessoa que está deprimida, ela respira diafragmaticamente, né? Se a gente pode ajudar a pessoa a se dar conta como ela olha, se ela olha o mundo com um olhar deprimido, se ela olha o mundo com um olhar raivoso, né? Porque a gente não se dá conta. Muitas vezes a pessoa está te contando alguma coisa, só que ela não se dá conta o que ela está contendo aqui. Então você propõe para ela, olha, percebe, né, a tensão que está no maxilar, a raiva também está muito aqui, né, nas mãos, nos punhos, né? Então, a partir de movimentações, nós vamos propiciando para a pessoa que ela possa ir tomando consciência, né? Primeiro, de que ela está contida, né? Ou flácida, né? Algumas pessoas, né, que se entregam, que absolutamente não opõem uma resistência muscular, né? De que ela então se contém, né? De como ela se contém e de por quê. Qual é a história que está contida ali? Para que ela possa resgatar a história dela, né? E vir ressignificando, né? Seria a mesma coisa que a análise no discurso verbal é a análise no discurso corporal. E o que a gente busca finalmente, né, é a integração disso, né? Que eu possa ter um discurso que seja exatamente a expressão das minhas emoções. No próximo bloco... A pior coisa que você pode fazer contra a sua saúde é reprimir, é negar uma emoção. Interessante perceber como estamos lidando com as nossas angústias, nossas emoções. Ou melhor, como não estamos conseguindo lidar. E como isto se reflete em nosso corpo. Como as dores não ditas acabam sendo faladas pelo corpo. O que não está evidente, o corpo evidencia. O Freud dizia claramente que se ele tivesse que escolher uma pedra angular para a psicanálise, era o recalque dos impulsos, né, das pulsões. E o Bauman, num dos livros, diz que o que caracteriza o nosso mundo pós-moderno é que não há recalque. E você diz, então, que o corpo está liberado, está tudo liberado, né? Então, como fica? Para que serve uma disciplina que cuidaria do recalque numa época em que não há recalque? Segundo, ou um outro jeito de perguntar, do que sofre um corpo liberado? A teoria do recalque, né, é a teoria de mecanismos de defesa. Todas essas dinâmicas de encaminhamento, seja da histeria, seja da obsessão, da paranoia, enfim, tentam lidar com a angústia primordial. Ter um mecanismo aí que impossibilita essa angústia primordial dela se fazer consciente. Mas eu entendo mais genericamente ainda, né, como o recalque aí, como significando qualquer estratégia, né, que me evite entrar em contato com a angústia. Quando Freud está formulando essas teorias e da repressão e do recalque, ele está falando ao mesmo tempo, né, de uma repressão, sim, diretamente sexual, né, no sentido do impedimento da genitalidade, como uma proibição, né, e está falando justamente a dificuldade, né, ou aquilo que as culturas, em geral, negativas da vida, né, que não querem permitir que o sujeito amadureça, e amadurecer é também chegar na sua plenitude genital, né,
porque um indivíduo adulto, maduro, você não controla. Uma criança que permanece fixada nas suas fases lá pré-genitais, você controla pelo medo, pelo recalque, né? Pela repressão. Então aqui tem um jogo aí ideológico importante de ser visto, né? De ampliar a questão do individual aí para uma questão social. Então, uma forma de você impedir ou dificultar ou não deixar o sujeito amadurecer, chegar na sua plenitude, na sua maturidade, é a repressão, como o Freud via na época dele. Como eu leio Bauman, como eu vejo a questão da pós-modernidade, né, onde o corpo está liberado, né, pode tudo, no sentido de, né, permaneça na oralidade, permaneça no imediatismo, permaneça no concreto, não simbolize, não amadureça. Então, um exemplo disso, toda uma geração, né, que não quer, né, fazer um contato presencial, né, na questão sexual, por exemplo, né? Cada um fica na sua casa, na internet, lá no computador, e tem uma relação virtual. Isso é muito mais imediato, né? Todos os meus prazeres satisfazem, né? Então eu permaneço, né, numa oralidade. Eu permaneço fixado aí no imediatismo e no concreto. Então pode liberar à vontade, né? Porque se trata exatamente disso, libera tudo porque a pessoa não chega lá. A questão é a mesma, desde dos faraós, como é que se domina um povo, né? Como é que o Freud dizia lá, né? Que nessas questões religiosas que tem lá aquele que é o filho do Deus, o cara que é o iluminado, não sei o quê, então ele fica num trono mais alto, né? E você vai lá e não olha para os olhos dele, porque se olhar para os olhos dele você pode morrer, ele te fulmina, né? Mas na verdade o que tem por trás disso, né? Se submeta e não olhe, porque senão você vai ver que ele é humano como você. Então toda a questão do poder, do controle, né? Ora é feita por um recalque estritamente dito, ora é feita por uma cevação, né, e a manutenção numa fase primária, aí, na fase oral, como diria o Freud. Então a questão do controle do poder permanece de diferentes formas, mas há milênios que é assim. O senhor disse do corpo como um mediador, né, como uma potência de significação, algo aí que traz uma possibilidade de interpretação, né, para uma intervenção. A gente pode então entender a partir dessas intervenções, a partir de um tratamento, na perspectiva da psicanálise haitiana, uma mudança aí nesse corpo. É a questão de tomar consciência de como essa pessoa está no seu corpo, né? É no sentido de que ela possa perceber o quão desarranjado, vamos dizer assim, está esse funcionamento, né? E dela poder entrar em contato com as resistências dela no corpo dela, né? E com a história que está ancorada aí nesse corpo, nessa musculatura, nessas vísceras, né? E a proposta sempre é de realizar algumas experiências com o corpo no sentido de movimentação de soltura, para que esse corpo possa voltar a resgatar a sua funcionalidade, né? Então a gente propõe nas experiências corporais para que a pessoa perceba, né, e possa sentir, possa ter as emoções, né, com a lembrança de por que e como ela teve que, no caso, vamos dizer, se contrair. E poder, então,
na interpretação, na elaboração, na associação, poder entender, né, assim como no discurso verbal, no corpo também, que talvez ela não precise mais funcionar desse jeito, pensar desse jeito, se reprimir desse jeito. Colocando num exemplo prático, né? É uma pessoa muito contida, muito segura e que mesmo, né, diante de uma lembrança, de um relato, de alguma coisa muito emocionante, ela segura a emoção, segura, vamos dizer, o choro. A proposta aí, né, de ela poder entrar em contato, que ela está segurando esse choro, como ela está segurando esse choro com a musculatura, né, para ver se ela pode experimentar, soltar um pouco, e se esse choro vier, né, esse choro vai remetê-la à lembrança de que quando ela é pequena, alguma cena que aconteceu lá e que ela foi chorar e falaram para ela, não chora, engole esse choro. Homem não chora, qualquer coisa assim. Então, para evitar um mal maior, um castigo, ela tem que fazer um esforço, controlar a respiração, controlar esse choro, porque senão a punição vai ser pior. Então, ela tendo feito isso, foi a melhor coisa que ela fez. Ela evitou apanhar, evitou ir para o quarto, qualquer coisa assim. A questão é de poder, né, atualizar isso, quer dizer, ajudar a acompanhar essa pessoa para que justamente, né, ela possa dar uma outra expressão para as emoções dela, no caso chorar, que faz bem, é saudável, porque uma emoção, né, é sempre a expressão de alguma coisa que está lá dentro, né? A pior coisa que você pode fazer contra a sua saúde é reprimir, é negar uma emoção. Se eu nego as minhas emoções, se eu impeço a expressão disso, em termos de tomar consciência, né, eu estou fazendo um mal danado, eu estou me intoxicando. Né? Quer dizer, já teve toda uma movimentação endócrina, fisiológica, né, e eu seguro isso, eu vou ficar encharcado disso, eu estou me intoxicando. Para lidar com a angústia, o que eu faço? Eu faço contrações musculares. O que essas contrações vão fazer? Elas vão comprimir o centro vegetativo da vida, que são as vísceras. Todas as emoções, todas as pulsões, tudo nascem do sistema vegetativo, das vísceras, né? E se eu contraio a musculatura, eu diminuo o ritmo de pulsação. Então, eu tenho menos energia para lidar de angústia. Eu vou ficar menos excitado, né? Então é justamente isso, né? Na terapia a gente procura que a pessoa vá movimentando, vá soltando, para que a vida, e que o princípio da vida, que é pulsar, né, possa voltar a acontecer. É movimento, vida é pulsação, né? Então, se o meu centro energético pulsar menos, se eu segurar, eu vou ter menos energia para os elementos que podem me trazer angústia. Então, um controle da angústia, né? Por isso que muitas vezes, no começo, né, de processo de conscientização de corpo, é assustador. Então, ter alguém que conduza, alguém que vá graduando a coisa é importante no começo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O mais importante é o significado que tem para ela e o risco que a gente tem de fazer interpretações, né, a priori, sem ver a história da pessoa, sem ajudar ela a ver qual é o significado, qual é a interpretação que ela dá